Minha tia menstruou até o 7º mês de gravidez. Fulane só descobriu que estava gestando no parto, porque estava menstruando normalmente. Tenho certeza que você já ouviu histórias parecidas com essa, inclusive aqui no episódio sobre gravidez silenciosa. Essas histórias podem reforçar medo e paranoia, mesmo que você não tenha tido nenhuma alteração no seu ciclo menstrual. A gente aprendeu que menstrua porque o óvulo não foi fecundado. Caso tivesse sido, a gente não menstruaria. Por isso, o primeiro sinal de gravidez é o atraso da menstruação. Então, são eventos opostos, certo? Mas e quando a pessoa continua tendo um sangramento e coloca à prova tudo que a gente acreditava? Será que a gente pode chamar de menstruação mesmo? Quais outros fatores podem estar envolvidos? Eu me chamo Tassiana Fortunati, comunicóloga, diretora audiovisual, educadora e terapeuta menstrual, e esse é Podcast Eu Menstruo, conversas abertas sobre menstruação que vai muito além de fertilidade e sangue. Eu me chamo Carolina Pinhol, biomédica, especialista em reprodução, doutoranda em biologia celular e educadora no Ser Íntime. O podcast Eu Menstruo existe para educar sobre menstruação e dar visibilidade a ela. Para a gente continuar levando essas informações cada vez para mais pessoas, você também pode contribuir com qualquer valor no Apoia-se ou um Pix para podcasteumenstruo@gmail.com. E atenção, se você conhece algum grupo que precisa de educação menstrual, seja conhecimento do ciclo, influência das alterações da rotina e saúde, questões sociais ou tudo que esse assunto contempla, chama a gente no e-mail ou redes sociais @eu.menstruo e vamos fortalecer nossa comunidade. O episódio de hoje é do quadro Papo com a Gine, com Fernanda Schier, nossa médica ginecologista e obstetra. Seja muito bem-vinda, Fer, e já vou puxar uma pergunta aqui, porque eu acho esse assunto de hoje de extrema importância. Eu falo sobre isso quase que diariamente lá no Instagram, porque a gente vê muitos casos de mulheres falando que menstruaram durante a gestação. E com todo o conhecimento que a gente tem sobre menstruação, sobre ser uma resposta hormonal ali à falta de fecundação, né, sobre o que provoca essa menstruação, a gente pode falar mesmo que grávida menstrua? Oi, meninas. Oi, pessoal que está ouvindo. Não, gente, grávida não menstrua. Não existe. A menstruação é um fenômeno da ausência da gestação. Então, a gente precisa entender o porquê que está acontecendo sangramentos, sejam vermelhos vivos, sejam rosinhas, sejam borrinha de café, né? Tem várias características durante esse período que a mulher está grávida. Como a Tassi muito bem colocou, a gente já conversou sobre a gestação silenciosa, sobre todas essas questões, que é algo muito, muito raro. Então, existem mulheres que sangram ali e não sabem que estão grávidas, mas a partir do momento que uma mulher está sabidamente gestante e ela sangra, isso tem que ser avaliado. E Fê, o que pode causar esses sangramentos? Então, os sangramentos na gestação, a gente divide eles nos períodos que eles acontecem. Por exemplo, se a mulher ela tem um sangramento no primeiro trimestre, que é até ali 12 semanas, 4 meses, que é bem no iniciozinho, isso pode significar desde um aborto até um início, um descolamento do saco gestacional ali, que é o local onde o saquinho gestacional, que é a primeira casinha, né, ali do embrião, ele gruda dentro do útero. E às vezes faz um descolamento disso, e esse descolamento faz um pequeno hematoma. Isso tá tudo certo, só que ele pode se manifestar como um sangramento. A gente só vai saber isso se fizer um ultrassom, né? Então, eu falo que o sangramento do primeiro trimestre é uma das principais causas de procura de pronto atendimento obstétrico de gestantes, que pode significar desde um aborto, desde um descolamento, até mesmo um sangramento do colo uterino após uma penetração, por exemplo, por uma ectopia, que é nada mais, nada menos do que quando o colo do útero, que tem 2 epitélios, o epitélio interno fica exposto, que é super característico em gestantes. E assim os vasos sanguíneos eles ficam mais expostos, e quando tem algum esforço ali, encosta ali, né, alguma penetração, sangra. Então, a gente vai saber isso só com uma consulta médica. No segundo trimestre, quando a gestação já está mais evoluída, a gente precisa prestar muita atenção se acontecer sangramento, porque esse sangramento pode ser da placenta e pode significar até um sofrimento do bebê. Então, precisa ser imediatamente, a pessoa precisa ir para o pronto-socorro avaliar. E no terceiro trimestre, esses sangramentos eles já podem significar até um colo do útero trabalhando, começando a dilatar, para chegar perto do trabalho de parto. Então, assim, cada caso deve ser avaliado individualmente, como nós adoramos falar, mas
a ideia principal é de que gestante não menstrua. Então, todo sangramento, toda perda vaginal durante a gestação tem que ser avaliada. Eu brinco com os alunos, eu falo, você tem que especular a perda. Então, insira um espéculo e examine a sua paciente. Ah, então, pelo que você falou, nem todo sangramento é algum sinal de problema, é alguma coisa grave ali que tá acontecendo, né? Porque eu tinha um pouco essa visão, assim, de que se tá sangrando é porque tem alguma coisa errada. Não necessariamente, a gente só vai saber examinando. Só que, veja, não tem como a gente saber. Então, Uhum. tem que procurar ajuda. E uma das coisas que eu vejo que mais gera ansiedade, principalmente nos sangramentos de primeiro trimestre, porque a nossa sociedade coloca, né, muitas vezes, a mulher engravidou, tá planejando, não conte até 3 meses, porque pode perder, né? Tá, a gente que fala sobre luto perinatal, estuda saúde mental perinatal, a partir de um beta-HCG positivo, a gente já tem uma expectativa gigante com relação à gestação. Então, é importante que essa mulher ela divida com as pessoas que ela ama sobre essa gestação, independente se está viável ou não, porque ela vai precisar dividir com alguém. Então, eu entendo que muitas pessoas falam isso para não ficar espalhando, porque depois, se acontece alguma coisa, tem que ficar justificando, explicando para todo mundo. Mas todo beta-HCG expressa uma expectativa, mas nem todo beta-HCG positivo vai significar uma gestação tópica e viável, porque a gente tem as gestações ectópicas, né, que quando é na trompa, a gente tem uma gestação que não evolui, que vira um aborto. Então, um motivo de ansiedade muito grande nessas pacientes no primeiro trimestre, quando elas sangram e procuram o pronto-socorro, é fazer um ultrassom. Mas nem sempre esse ultrassom vai mudar a conduta. E a gente não tem a medicina, as tecnologias hoje elas estão tão desenvolvidas, né, gente? Mas a gente não tem como evitar um aborto ou fazer com que um embriãozinho que parou de desenvolver comece a desenvolver e injetar alguma coisa. Então a gente tem que trabalhar muito essa resiliência, sabe? Ali, essa calma e essa paciência, o que é bem difícil quando a gente tem um sangramento de primeiro trimestre. Mas, Carol, nessa vibe que você disse, não precisa se desesperar, mas sempre tem que procurar uma avaliação. Agora, a coisa que você falou de não contar, né? Que todo mundo fala, não espalha para todo mundo durante os primeiros 3 meses. Acho que está muito relacionada pelo fato de pouquíssima gente saber que é muito comum a gestação ser interrompida no primeiro trimestre. É muito comum. Eu não sei em estatísticas, talvez você saiba, mas é muito comum. Só que ninguém sabe disso. E aí, dependendo do número de pessoas e que tipo de pessoas você compartilha isso, se acontece a perda gestacional vira uma culpabilização, vira uma problematização. Ai, será que tem alguma coisa errada com ela? Que ela que não consegue segurar o bebê? Então, tem toda uma problemática em volta, porque é isso, acho que a maioria das pessoas não sabe o quão comum é isso acontecer no primeiro trimestre, né, Fê? Sim, pelo menos uma em cada 10 mulheres vai sofrer aborto. Né? O que acontece é que as pessoas justamente não falam e a gente não sabe. Eu que atuei muito tempo em um pronto-socorro obstétrico, a gente via todos os dias várias. E isso a gente não pode perder essa empatia com relação a ela, porque eu tô vendo várias pacientes com aborto, mas cada um deles é uma pessoa, uma mulher com uma expectativa. Então ela precisa ser acolhida, ela precisa entender que nada do que ela fez ou deixou de fazer influenciou nesse diagnóstico, né? Nas primeiras 12 semanas, a maioria dos abortos são alterações genéticas cromossômicas. Então, assim, não é porque ela bebeu e não sabia que estava grávida. Então, acho que é bem válido a gente comentar sobre isso aqui, falando nesse tema de sangramento em gestação, que não é normal, né, que tem que ser avaliado, mas que nos casos de aborto, as pacientes, as mulheres, elas precisam ser abraçadas, né? Elas precisam ser acolhidas. A gente tem uma cultura de sempre culpar as mulheres, né, por tudo, assim, como você não sabia que estava grávida? Perdeu, o que que você fez para ter perdido? E etc. Eu acho que isso dá uma inibida mesmo, assim, às vezes as pessoas recebem muito mais julgamento do que acolhimento, né? Então dá uma inibida de querer compartilhar isso, assim. Com certeza. Uma coisa que eu fiquei pensando aqui, ouvindo vocês, da mesma forma que quando a menstruação atrasa, né, ela costuma ser o primeiro sinal de gestação. Isso já gera o pânico em um monte de gente. Eu recebo direto mensagem no Instagram de gente contando o que aconteceu e perguntando se está gestando ou não. Eu sei que a Carol também recebe milhões, Fê também deve receber. Então, né, essa coisa, às vezes atrasou 2, 3 dias, a pessoa tá desesperada. Agora, a gente falando sobre sangramento gestacional, que é confundido com menstruação, a gente pode gerar um novo pânico nas pessoas, né? Que vão começar a ter dúvidas, né? E tive uma relação desprotegida
continuo menstruando, será que é menstruação agora? Será que é um sangramento gestacional? Então, vamos trazer um pouco de informação e acolhimento para as pessoas, para a gente não gerar aqui um novo pânico? Vamos, com certeza. Então, primeiro de tudo, por favor, se vocês acham que vocês estão grávidas, vocês só vão ter certeza disso fazendo um beta-HCG, ou um teste de farmácia, ou um exame de sangue. Geralmente, a gente precisa ter um atraso menstrual para isso. Então, aquele negócio do sangramento, da nidação e tudo mais, né? Isso é muito raro acontecer. A gente não tem nem, às vezes, uma explicação. Talvez a Tassi e a Carol tenham alguma teoria também. Mas não precisa ficar achando várias hipóteses e várias justificativas para algo que vocês nem sabem estão gestantes, primeiro de tudo. Tá? Então, a gente tem que ter sintoma, como um atraso menstrual, e aí fazer o beta-HCG. Pegando esse Subiu um gancho pouquinho da de nidação, eu acho que é um grande fator também das pessoas confundirem nidação com menstruação, mas só na teoria também, né? Porque na prática é um sangramento muito mais leve, então eu acho que é importante a gente falar sobre isso também, que Sim. muitas pessoas nem têm o sangramento, então não tem como saber que tá grávida ou não só por causa disso, pode ser escape, pode ser o comecinho de menstruação, mas ele tem um padrão que costuma ser diferente também, né? Sim, a maioria eu acho que não tem, né? E quando tem é mais rosinha, né? Mais Uhum. clarinho. Bem pouquinho. É difícil, a gente não vê isso com frequência, sabe? Assim, esses relatos, assim, na prática. Eu acho que tem uma coisa importante também, que é como as pessoas não são estimuladas a acompanhar os seus ciclos, a olhar para o seu sangue, a cor que tem, a quantidade que vem, etc. Fica difícil observar a diferença de um sangramento para o outro. Então, acho que o primeiro passo é comecem desde já, independente de qual método contraceptivo você usa, se é hormonal, se não é, se é prescrição de fertilidade, não importa. Observe o seu padrão de sangramento. Sempre lembrando que ele vai mudar de acordo com o seu mês, com a sua rotina e tal, mas existe ali um padrão que você identifica. Então, é bom você saber não só para diferenciar se é um sangramento gestacional ou não, mas também para entender outras questões de saúde, né? Que a gente já falou aqui, por exemplo, dos sangramentos uterinos anormais, né? Então é isso. Vamos parar de falar que grávida menstrua. Mas se você estiver gestante e tiver um sangramento, saiba que nem sempre é um sinal de problema também, né? Mas sempre procure uma profissional e eu acho muito perigoso a gente acabar normalizando esse sangramento, falando, ah, não, fulana menstruou durante a gravidez toda, fulana menstruou nos primeiros meses, e a gente normalizar falar que isso é menstruação, né, ou que esse sangramento é sempre normal, porque afasta as pessoas de procurar uma ajuda médica, né, afasta as pessoas de irem fazer um ultrassom, de ir na ginecologista, no obstetra, enfim, e isso pode acabar gerando até problemas maiores depois, né? Então, eu sei que nem todo mundo tem o conhecimento de que menstruação é um processo diferente, menstruação é um evento que é oposto à gravidez. Então, eu sei que nem todo mundo tem esse entendimento de qual que é o sangramento que está acontecendo ali, né? Nem tudo, nem todo sangue que sai pela vagina é menstruação. Ok, eu entendo que é por isso que algumas pessoas confundem e falam que menstruaram grávidas, mas a partir do momento que a gente entende que não é menstruação, é importante que a gente não continue reproduzindo essa fala e que a gente tome cuidado também para, às vezes, corrigir alguém que falou, né, ali com jeitinho, explicar, olha, não é menstruação, mas pode ser algum outro tipo de sangramento, é importante buscar ajuda, enfim. Eu acho que essa é a mensagem talvez principal aqui, né, desse episódio. Fê, quais outros sintomas podem estar associados? Então, dependendo da causa desse sangramento, a gente pode ter, por exemplo, a pessoa tem que estar entendendo e conhecendo o corpo dela. Então, se ela está gestante, existem várias modificações no organismo materno que vão acontecer. As mulheres, elas ainda sentem mais isso quando é a primeira gestação, né? Começando ali pela dor nas mamas, pelo estímulo hormonal e náuseas, né? Náuseas e vômitos. O sangramento, ele não é um sintoma de gestação, ele é algo que é um alerta, o porquê que isso está acontecendo. Então, se esse sangramento no primeiro trimestre, por exemplo, estiver associado a uma cólica forte, uma dor, pode ser um sinal de aborto, então corre no pronto-socorro. Se esse sangramento ele foi isolado e a pessoa não está sentindo absolutamente nada, pode ser apenas do colo do útero. Se esse sangramento
acontece, vê no papel um sangue e tá com muita ardência para fazer xixi, pode ser uma infecção urinária, pode ser uma pedra no rim. Então, nem todo também sangramento é ginecológico. E na pior das situações, não na pior das hipóteses, mas já vimos acontecer, não tanto com gestantes, mas mais com pessoas não gestantes, sangramento totalmente aleatório, uma laceração pós-relação, por exemplo. Né? Então fez ali um machucadinho na mucosa da vagina e simplesmente começa a sangrar. E aí você vai ver a laceração. Tem pacientes na gestação que elas possuem hemorroida. Muito comum, porque a progesterona que fica alta, ela constipa, cuidar de água, alimentação, etc. Pode ter hemorroida, também pela pressão do útero, né, nos vasos pélvicos. E aí a hemorroida pode sangrar. Já atendi algumas pacientes chegando no PS com muito assustadas com queixa desse sangramento, sem conseguir diferenciar se esse sangramento vinha da vagina ou do ânus. A que ponto, né? Chegamos no desconhecimento do corpo. E aí, examinando, especular normalíssimo, a região anal com uma hemorroida sangrante, né? Ou uma fissura anal, por exemplo, por uma constipação, né? Ou quando as fezes estão muito duras, elas passam, machuca. Então, pode significar muitas coisas. Só não significa menstruação. Eu adorei. Eu já vou emendar aqui uma outra pergunta, porque a gente está falando muito de menstruação, de um ciclo natural. Mas e quem usa anticoncepcional ou métodos ali que tem pausa, que tem um sangramento de privação hormonal? Esse sangramento também tende a parar caso o método falhe e a pessoa engravide usando ele? Ou por ser uma questão hormonal, também pode ser que ele continue ou o processo é o mesmo? Muito boa essa. A tendência, né? Primeiro, que se a pessoa engravida utilizando um método anticoncepcional oral, né? Ela não estava tomando certo. E, sim, provavelmente, se ela fizer a pausa, ela não vai sangrar. Só que aí a gente pode estar abrindo e desbloqueando um outro medo. Então, calma, prestem atenção no que eu vou falar. Quem usa um anticoncepcional oral, pílula oral, continuamente ou há muito tempo, a tendência do endométrio, da camada interna do útero, é ficar fininha. Então, às vezes, na pausa, essa pessoa ela não vai ter um sangramento de privação. Não vai acontecer nada. O que é interessante, porque daí não vai ter cólica e tudo, se esse for o objetivo dessa contracepção, a gente já falou sobre isso em outros episódios. Agora, tem que ter culpa no cartório, entendeu? Para pensar e cogitar e ficar preocupada se não sangrar no intervalo. O que é culpa no cartório? Esqueceu 2 vezes ou mais de tomar a pílula. Tomou tudo errado. Vomitou depois que tomou, até 3 horas. Então, assim, não é do além o negócio. Você toma todo dia perfeito, no mesmo horário, e não sangrou, beleza, não tá grávida. Por favor, gente. Assim, engravida que não toma pílula direito. E tem as pequenas porcentagens de falha, né? Que daí são as falhas do uso perfeito também. Sem pânico, galera. E se deu pânico, eu sempre falo, o pânico pode desencadear outras questões na sua saúde. Então, se deu pânico, procura o médico, vai fazer o exame. Só não adianta escrever pra gente no Instagram, porque não é assim que a gente A vai gente não pode resolver. fazer consulta. Não. Eu sempre falo assim, se você é uma pessoa que tem medo de engravidar, às vezes um medo irracional de cair na taxa de falha ali, não se coloque em situações de risco, sabe? É só isso. Se você tem medo, não se Combina coloque em situações de método, né? risco. Combina Método, usa método. camisinha. Mas é isso, não criem paranoia com o seu sangramento. Saiba, né, como a Fer falou, que é normal de vez em quando não ter se você usa anticoncepcional. Se você tem um ciclo natural, né? Se você menstrua, conheça o seu sangramento. Então, conheça o seu padrão, quanto tempo dura mais ou menos, ele é intenso, ele é médio, qual que é a cor do seu sangramento, conheça o seu corpo, né? Saiba o que é normal em você ou não. Se você engravidou, né, você tá grávida, faça as consultas periódicas que são recomendadas pela médica, converse tudo com ela, tá com medo de alguma coisa, converse, deixe isso claro. E é isso, assim, eu acho que esse diálogo, né, esse conhecimento é o mais importante para ir acabando com esses medos, essas paranoias. Vamos reforçar mais uma vez, grávida não menstrua. Repitam com a gente: quem está gestando não menstrua. Perfeito. Quem está Pronto. gestando não menstrua. Mais uma vez, quem está gestando não menstrua. E é isso, então, nosso episódio está chegando ao fim. E Fer, fala pra gente onde as pessoas podem te encontrar. No @doutora.ferschier, no Instagram. B, em uma palavra hoje, o que é menstruação para você? Não gestar. 2 palavras.
Você que tá com a gente, fez sentido? Tenho certeza que a gente trouxe luz e consciência para você e para as pessoas ao teu redor. Se você conhece alguém que tem alguma dessas questões, tanto de ouvir histórias ou esse medo, encaminhe um episódio para ela. E uma forma rápida e fácil de apoiar esse podcast é seguir, ativar o sininho para não perder nenhum episódio e avaliar com 5 estrelas no Spotify. O episódio também está disponível no Deezer e no YouTube, e você pode seguir a gente lá também. Eu me chamo Tassiana e eu menstruo. Eu me chamo Carolina e eu menstruo. Eu me chamo Fernanda e eu menstruo. Esse foi o podcast Eu Menstruo, mas a conversa não acaba aqui. Ela continua no @eu.menstruo nas redes sociais. Se você ficou com alguma dúvida ou quer compartilhar uma experiência com a gente, manda e-mail para oi@eumenstruo.com. Beijo grande.